mas nós podemos identificá-lo. Tá certo? Por exemplo, nós sabemos que esta aula é a nossa situação presente. É isso, quer dizer, quando falamos presente, não estamos falando de um instante atomístico, mas de uma situação, né, cuja unidade espaço-temporal é reconhecido como aquilo que está diante de você e no qual você está envolvido no momento. Então, vamos dizer, esse momento presente, ele não é um ponto atomístico, mas ele é uma certa fração. Tá certo? Esta fração está colocada, vamos dizer, entre duas extensões ilimitadas. A extensão ilimitada do passado, que remonta até a origem dos tempos, e a extensão indefinida do futuro, tá certo? Que teoricamente se prolonga até o fim dos tempos. Fim dos tempos é uma expressão que deve vir sempre entre aspas. Já vamos ver por quê. Então, o tempo aparece sob a forma, vamos dizer, de uma linha irreversível. Não é isso? Existem em todas as línguas expressões, vamos dizer, o fugit irreparabile tempus, quer dizer, o tempo foge irreparavelmente. Né? Em português existe o verso do Machado de Assis, né? Que quanto da vida... Camões, que quanto da vida passa está recitando a morte, que a morte está recitando cada minuto que passa. Então, o minuto que passa não é recuperável, tá certo? Só é recuperável imaginariamente, mas ele terá que ser recuperado num outro momento futuro, e já não será a sua repetição, tá certo? Mas apenas esse passado se tornará, na medida que é recordado, ele se torna apenas um fragmento de um novo momento do tempo. Essa é mais ou menos a visão universal do tempo. É uma experiência que todos os seres humanos têm. Tá certo? Não há nenhum ser humano que não saiba que aquilo que aconteceu não desacontece mais. Pode ser modificado no futuro, mas não pode ser revogado. Então, essa irreversibilidade, essa irreparabilidade do tempo faz parte da experiência universal do tempo. Ela é a própria experiência universal do tempo. Então, quando começam a surgir os primeiros movimentos revolucionários no Ocidente, eles surgem desde dentro do cristianismo e surgem baseados na ideia de ou apressar o juízo final, tá certo? Ou efetivamente de realizá-lo, quer dizer, de punir os maus, de suprimir a injustiça, tá certo? De castigar todos os pecadores e instaurar no mundo uma ordem de justiça que teoricamente duraria indefinidamente. Como esta concepção, vamos dizer, de uma ordem social, política justa, ela é sempre colocada num futuro. Quer dizer, você vive dentro de um estado que você reconhece como um estado de corrupção e pecado, e você pretende realizar uma ordem justa no futuro, você não tem o conhecimento dessa ordem justa como um dado de experiência. Ele não faz parte da realidade vivenciada. Ele é uma concepção que você está chutando para o futuro, e é, de certo modo, uma expectativa, uma esperança, uma promessa, ou coisa assim. E você só a conhece como tal. Tá certo? Porém, a confiabilidade dessa proposta de futuro, ela advém do fato de que ela repete, em termos humanos e em termos históricos, a promessa bíblica do Apocalipse, quer dizer, a promessa de um juízo final. Na Bíblia, o juízo final não é, de maneira alguma, um acontecimento do tempo histórico. Ele é a absorção da temporalidade inteira na eternidade. Tá certo? Absorção que, na verdade, só se dará do ponto de vista humano, porque, metafisicamente falando, na estrutura objetiva da realidade, todos os tempos estão contidos na eternidade. Quer dizer, essa é a definição da eternidade dada pelo filósofo Boécio. Quer dizer, a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, aqueles momentos que no tempo se sucedem, estão todos contidos na eternidade, de maneira simultânea. Mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia precária, mas se você pegar uma partitura, tá certo, digamos, sei lá, da Quinta Sinfonia de Beethoven,
todas as notas estão lá ao mesmo tempo. Quer dizer, aquela sinfonia ela constitui uma estrutura. E essa estrutura é reconhecível de uma maneira mais ou menos matemática ou espacial, de modo simultâneo. Tá certo? Se não fosse possível você reconhecer esta estrutura simultaneamente, você jamais chegaria a saber o que é a Sinfonia de Beethoven. Você só poderia identificar pedaços soltos que se sucedem no tempo. Mas como você é capaz de concebê-los, tá certo? Ao mesmo tempo você percebe a estrutura. E essa estrutura é exatamente a identidade, a forma dessa obra, a qual, no entanto, não pode ser executada toda ao mesmo tempo. Você não pode tocar todas as notas ao mesmo tempo. Você tem que tocar uma depois da outra. Quer dizer, ela terá, a execução terá uma duração mais ou menos determinada. Tá certo? Mas note bem, se esta música só pudesse ser reconhecida temporalmente, tá certo? E não como estrutura fixa, ela não poderia sequer ser identificada como tal. Você nem perceberia que ela é uma sinfonia e não a outra. Seria apenas um fluxo de notas, um fluxo de sons que não se sabe onde começa nem onde termina. Tá certo? Mas quando você ouviu a primeira vez, quando você termina de ouvir, te sobra, né, alguns pontos de referência entre os quais você percebe similaridades, ligações estruturais. E essa estrutura, esta forma, por assim dizer, espacial da sinfonia é que é a identidade dela. Né? Dito de outro modo, você reconhece a Quinta Sinfonia de Beethoven e é capaz de distingui-la de outras músicas, porque você a percebe como estrutura permanente, que não só é independente de tempo, mas até independente de ser executada ou não. Tá certo? Não é desprovido de importância o fato de que nenhum compositor pode compor a sua música nota por nota. Ele tem de conceber a estrutura primeiro. Quer dizer, a estrutura ela aparece toda no relance. E depois é que ele vai, como dizer, trocar em miúdos. Vai colocar a série de notas que expressam exatamente a estrutura tal como ele a concebeu. Do mesmo modo que o arquiteto que concebe um edifício, ele tem que construir tijolo por tijolo, ou pedra por pedra, mas ele não pode concebê-lo assim. Ele tem de conceber a estrutura toda num relance. Embora seja impossível você construir um edifício de maneira instantânea. Quer dizer, a construção prosseguirá durante X tempo, orientada por pela visão de uma estrutura permanente que a precede, tá certo? E que permanece depois dela, porque se o edifício cair, o edifício for destruído, tá certo? A sua concepção, a sua ordem permanece, ela ainda é concebível depois disso, e justamente se você tentar reconstruir o edifício, será justamente com base na visão que você tinha da estrutura, tá certo? Então, a eternidade, como se identifica com a infinitude, ela abrange todos os momentos do tempo pelo simples fato de que ela é a estrutura permanente do conjunto das possibilidades. A eternidade não é nada mais do que a estrutura da possibilidade universal, considerada, então, é claro, na sua simultaneidade, embora a sucessão do acontecer só possa se realizar, vamos dizer, parte por parte, quer dizer, a presença de um momento exclui a presença do outro. Quer dizer, se você está vivendo um momento presente, isso quer dizer que os momentos passados e futuros estão excluídos. Tá certo? Mas eles estão excluídos só do momento presente, eles estão incluídos na estrutura geral do acontecer. Eu não sei se isso está ficando muito claro, esse negócio que eu estou... esse assunto em si já bastaria para dar um curso separado, né? Mas, se vocês entendem a definição do Boécio de que a eternidade é a posse plena, é a presença plena de todos os momentos, também entendem que a eternidade é a estrutura do mundo total da possibilidade, quer dizer, todas as combinações possíveis e imagináveis daquilo que pode vir a acontecer. Então, do ponto de vista lógico e do ponto de vista metafísico, é claro que o tempo está incluído na eternidade. Quer dizer, o tempo é apenas
vamos dizer, a sucessão das possibilidades que se realizaram até agora, tá certo? E o encaixe delas com as possibilidades subsequentes. Tudo isso tem que fazer parte da eternidade, porque se tudo isso faz parte do possível, está incluído dentro da estrutura do possível. Então, isso quer dizer que, quando a Bíblia nos fala no juízo final, quer dizer, num acerto final de contas, tá certo? Entre a totalidade dos seres humanos e a totalidade daquilo que eles fizeram, isso supõe que eles pararam de fazer. Quer dizer, a sucessão das ações terminou. Não há mais ações. Então, o que existe? Existe a reabsorção do tempo na eternidade. Aquilo que sucedeu ao longo do tempo passa a ser encarado já não como mais um momento do tempo, não como uma sucessão, mas como uma estrutura simultânea que, portanto, pode ser vista como unidade e julgada. É por isso que chama o juízo final. Não é isso? Então, é o famoso verso do Mallarmé no túmulo de Edgar Poe, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era, naquilo que ele sempre foi. Quer dizer, quando termina a sucessão dos atos e estados que compõem uma vida, você tem ali a vida inteira, a vida fechada, não há mais transformações. Tá certo? Esta vida, então, pode ser vista agora como uma ordem ou como uma estrutura permanente, que caracteriza exatamente aquela singularidade daquele indivíduo. Esse mesmo raciocínio, analogicamente, nós podemos fazer para a totalidade da espécie humana e para a totalidade do universo. Isso quer dizer que a ordem dos tempos jamais esteve fora da eternidade, ela está contida na eternidade. Tá certo? Ela não passa, vamos dizer, de uma modalidade de manifestação das possibilidades que estão contidas na eternidade. Então, isso tudo para enfatizar que o juízo final não é visto de maneira alguma na Bíblia como um acontecimento do tempo, tá certo? Mas como uma espécie de supra-acontecimento, como a absorção do conjunto do acontecer na estrutura eterna que o precede e que o possibilita. Quando, entre os séculos XIV e XV, começam a aparecer movimentos heréticos revolucionários no Ocidente, a ideia deles é instaurar o reino de justiça. Tá certo? Isso significa que, por um lado, eles se arrogam a função do Cristo Vingador. Quer dizer, você não vai ter que esperar o fim dos tempos, tá certo? E a reabsorção do tempo na eternidade para premiar os bons e castigar os maus. Você vai fazê-lo dentro da própria história. Quer dizer, o juízo final se torna um capítulo do tempo. Tá certo? Ele já não é mais algo que se passa na eternidade, mas ele é um acontecimento. Segundo, este acontecimento será provocado por meio da ação humana, da ação organizada, especialmente da ação política, militar, cultural. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, este momento do tempo futuro que você espera vai trazer o reino da justiça, ele aparece aos olhos dos seus agentes e protagonistas como se fosse, vamos dizer, o ponto de desembocadura natural do tempo. Quer dizer, toda a sucessão histórica está levando para aquele momento. Quer dizer, aquele momento será, vamos dizer, a perfeição dos tempos, ou seja, a completação dos tempos, e será, ao mesmo tempo, a aquisição de um estado de perfeição moral e psicológica pela humanidade. Então, este momento do tempo futuro, ele se torna, para os agentes que querem trazê-lo, ele se torna um momento diferente dos outros, porque todos os momentos anteriores são apenas um transcurso, quer dizer, uma longa história, tá certo? De erros, sofrimentos, pecados, etc, 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 tudo isso devendo confluir no reino final da justiça. Ou seja, o advento desse reino, embora seja visto como um acontecimento dentro do tempo e não como uma passagem à eternidade, ele é um momento, ele é um tempo diferente dos outros, qualitativamente diferente, porque ele já não é mais um simples transcurso. Tá certo? Ele tem, aos olhos desses agentes, uma estabilidade, uma permanência, como diz na Bíblia, seu reino não terá fim. Então o reino de justiça, que será
trazido por esses indivíduos, por esses agentes do movimento revolucionário, também não terá fim. Tá certo? Não que o tempo vai parar, tá certo? Mas